Olá, estamos de volta com mais um episódio do Sono e Saúde. E hoje nós vamos tratar de um assunto que quase que virou uma pandemia, que são os transtornos mentais, principalmente ansiedade e depressão. Estou aqui com a doutora Andréa Bacelar, especialista em medicina do sono, neurologista e membro da diretoria da Associação Brasileira do Sono. Eu sou Sérgio Brandão, jornalista especializado em ciência e medicina. Andréa, essa verdadeira pandemia de ansiedade que a gente está vendo e que está associada à pandemia do coronavírus também tem um relacionamento muito forte com noites mal dormidas, não é isso? Você falou muito bem, Sérgio. A gente está vivendo uma outra pandemia. As pessoas adoeceram mentalmente depois de viverem esse momento de confinamento, isolamento, medo, estresse, perdas de vários cenários, né? Perdas financeiras, perdas de entes queridos. Isso aí realmente desestruturou a saúde mental da população, que já não vinha bem. A gente já tinha estatísticas muito preocupantes relacionadas ao humor, relacionadas à ansiedade e relacionadas a sono. E sabendo que se interliga com o outro, né? Existem esses binômios, ansiedade, insônia, humor e problemas de sono também. Então, uma coisa está associada à outra. Um é fator de risco para o outro. É muito importante saber disso. A população tem que entender que dormir mal é fator de risco para ter depressão. Ter ansiedade é fator de risco para ter dificuldade em pegar no sono e manter o sono. Uma situação piora e agrava a outra. Por isso é que é muito importante, logo no começo das queixas, a gente buscar ajuda, porque depois a gente está numa bola de neve em que eu durmo mal, começo o dia mal, o meu dia fica pior e aí a minha noite logicamente não vai transcorrer adequadamente, então eu entro num ciclo vicioso e chega um momento de esgotamento completo, né? E aí a gente paralisa. Eu não consigo estudar, eu não consigo ter uma vida de relacionamento com o parceiro, com a família, eu não consigo entregar no meu trabalho, eu não consigo cumprir metas e as consequências são muito, muito sérias, muito graves, até dificuldade de buscar ajuda, de buscar solução para o problema. Bom, a gente vai ver ainda nesse programa como é que a gente pode quebrar esse ciclo vicioso, né, e entrar num círculo virtuoso de dormir bem e ter menos problemas de transtornos mentais. Mas talvez seja interessante a gente ver como é que o sono funciona no nosso cérebro e por que a falta do sono adequado gera esses transtornos mentais. Pois é, durante a fase escura, durante a noite, quando a gente dorme, a gente elimina substâncias, excreta substâncias e produz hormônios que vão fazer com que a gente funcione bem no dia seguinte, que a gente aprenda, que a gente esteja ávido por conhecimento, por informações. Então é muito importante dormir bem para funcionar bem no dia seguinte. As questões também do aprendizado de todo o dia, eu preciso da próxima noite para consolidar essa memória, para ir lá nas pastas e colocar, né, eu aprendi mais isso, eu associei mais essa informação e eu estou organizando o meu pensamento, e isso é feito durante o sono e durante o sono profundo. Também as questões das emoções são organizadas durante o sono. Os medos, né? A gente precisa dormir para lembrar e a gente também precisa dormir para esquecer. Também tem essa questão. Existem áreas do cérebro, né? Áreas das emoções que também minimizam, que também inibem essas áreas de medo, de situações de estresse. A gente também organiza isso durante o sono. Então, se eu não durmo, eu começo a ter essas situações estressoras, essas situações
de impacto negativo começam a ter uma expressão maior no sistema nervoso central. E isso acontecendo várias noites consecutivas, né? Se a gente entrar pela seara ali de sonhos ruins, de pesadelos recorrentes, né? Também tem essa conotação no lado da emoção. Será que você falou em pesadelos? Ter pesadelos significa que está algo mal no nosso dia a dia, ou mesmo a pessoa que está bem também pode ter pesadelos? A gente até pode ter, né, sonhos com conotações ruins, mas muitas vezes a gente nem lembra, a gente nem traz isso para o consciente. Né? A gente traz isso para o consciente quando o nosso ciclo do sono não está adequado, quando a gente tem uma ativação do sistema simpático, né? Um sistema que gera uma descarga de adrenalina tão grande que gera um despertar, e eu estou com o coração disparado e eu suo à noite, e isso gera um despertar no meio da noite, logo em seguida de um sonho ruim, e aí eu lembro do que aconteceu. Então tem toda uma conotação ruim, e o estresse, né, o chamado transtorno do estresse pós-trauma, quer dizer, eu vivi um trauma, eu vivi um assalto, esse termo surgiu do pós-guerra. Depois da guerra é que no compêndio da psiquiatria surgiu esse termo, transtorno do estresse pós-traumático, mas estupro, assédio, relações abusivas, a gente pode desenvolver estresse pós-traumático, e aí pesadelos têm uma correlação muito frequente com o estresse pós-traumático. Bom, e a guerra que a gente passou e está passando ainda, enfrentando da pandemia, também deve ter gerado muito estresse pós-traumático, né? Mas daqui a pouquinho, depois do intervalo, nós vamos falar mais como é que a gente pode quebrar esse ciclo vicioso de noites mal dormidas com transtorno mental. Fica aí que a gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta no segundo bloco do Sono e Saúde de hoje, tratando de sono e saúde mental. Andréa, nós já falamos em outro programa anterior sobre a qualidade do sono do adolescente e os problemas de ansiedade, depressão que ocorrem nessa faixa etária, né? Hoje vamos falar um pouquinho mais da questão da ansiedade na adolescência. O que você teria a dizer sobre isso? Eu tenho uma arte aqui para mostrar muito interessante, uma publicação recente. Então, qual é o sintoma mais prevalente para a depressão dos adolescentes? É a queixa de sono. Então, o que a gente viu? Que 1/4 dos adolescentes que têm depressão se queixam de muita sonolência. Então, os pais precisam sinalizar aquele adolescente que fica sonolento no sofá, sonolento em cima da mesa, sonolento dentro do carro, não está interagindo, ou até aquela criança, 2/3 das crianças que estão com depressão, elas estão com insônia, elas têm dificuldade para pegar no sono, para manter o sono, despertam precocemente, não estão bem durante o dia. E uma questão importante é que a depressão pode ser resolvida, mas se a insônia permanece, existe chance de recidiva, ou seja, a depressão retornar. E isso acontece com 10% dos adolescentes. Por isso, Sérgio, eu volto a tocar nesse ponto. Não adianta tratar só a insônia, ou tratar só a depressão, ou melhorei a ansiedade, não tratei a insônia. Eu vou ter chance de voltar a ter uma das duas coisas. Até porque é difícil estabelecer o que causa e o que é consequência. Se a noite mal dormida faz o adolescente tender ao transtorno mental, ou se é o transtorno mental que faz ele dormir mal. Como é que você aborda essa questão de causa e efeito? É uma via de dupla mão, não tenha dúvida. Existe um estudo, né? O O'Ryan é um americano, um médico que estuda muito isso, e ele tem estatísticas de insônia acontecendo antes, durante
e depois o episódio de ansiedade e de depressão nas diversas faixas etárias. Então existe isso sim. É lógico que na depressão ela costuma acontecer posteriormente. Na ansiedade ela costuma acontecer, ela antecedendo a insônia, acontecendo posteriormente ao fator ansiedade. Então, não interessa onde está, o que veio antes, o ovo ou a galinha, interessa é que sinalizou, busque logo ajuda, porque a tendência é piorar, a tendência é aparecer o segundo fator, né, de ansiedade, o segundo fator de depressão, e isso vai agravando porque a autoestima baixa, porque as relações ficam piores, porque as outras pessoas se afastam, porque o meu desempenho, aonde quer que seja, é no judô, é na dança, na escola, é com o meu namorado, com a família, tudo vai se afastando e tudo vai piorando. Bom, antes de buscar ajuda e ajuda médica, alguma coisa que a família ou própria pessoa que está sofrendo dormindo mal e tendo ansiedade ou depressão, alguma coisa que ela possa, a partir da informação, já começar a se preparar para tentar diminuir o problema? Eu acho que a primeira situação de tudo, né, Sérgio, é o acolhimento, né? Ao invés de cobrar, né? Você não está estudando, você não está arrumando as coisas, você não está... Porque essa é a tendência o pai tem que educar, o pai tem que formar, o pai tem que, né, limitar, é a nossa função, né? Eu também sou mãe, eu sei que é assim, mas se não está funcionando, né? Se essa engrenagem não está funcionando, a gente tem que mudar. Opa, então vamos acolher. E acolhendo o que mais eu posso fazer? Vamos tentar entrar na higiene do sono, vamos tentar nas dicas para dormir melhor, né? Aquelas dicas que a gente vai dando programa a programa. Isso tudo está melhorando? Ok, as coisas são brandas, as situações são brandas, são reversíveis. Não está resolvendo. Então eu tenho que buscar ajuda. Aí é a hora de buscar um profissional como você, neurologista, especializado em medicina do sono. Mas olha, vamos continuar falando, a gente tem mais coisa, muito mais coisa para falar ainda sobre saúde mental e dormir bem. Vamos ficar mais um pouquinho, aguarde aí, no terceiro bloco a gente volta com mais informações importantes para você. Até já. Estamos de volta no terceiro e último bloco de hoje, de sono e saúde. Hoje tratando da saúde mental e o sono. André, nós falamos no bloco anterior da infância, da adolescência, agora vamos abordar a questão do sono do adulto e das pessoas mais velhas, né, em relação à saúde mental. Sérgio, hoje é muito sério. Hoje é uma pandemia, né? Nos procura muito o adulto e também o idoso, que são faixas etárias diferentes, porque a situação é diferente. Um está no mercado de trabalho, tem um filho ainda em casa, dependente, que precisa ser cobrado, eu ainda tenho concorrência de trabalho, preocupação financeira, de demissão. Então isso é muito, muito prevalente no dia a dia, né? A mulher ali também no mercado de trabalho com tripla jornada, chegando a casa e tendo que ajudar no dever do filho, fazer comida. Ainda existe muito essa tarefa, né? Muito dividida. Mães solteiras, os casais, né, muito separados, existe muito isso aí tudo isso gerando ansiedade e falta de sono adequado. Tudo, o estresse está ali nas alturas. Esse estresse pode ser transformado em praticidade, em proatividade ou em transtorno de ansiedade, em medo, em pânico, em alteração de humor e, obviamente, em questões de sono.
essas questões de sono podem gerar outras consequências de saúde, saúde física, e aí a busca ao médico, muitas das vezes, não é pela saúde mental, não é pelo sono, e aí é já pela terceira questão. Eu fui ao gastro porque eu tô com dor no estômago, eu fui ao endócrino porque eu ganhei peso, eu fui ao cardiologista porque a minha pressão tá alta, porque as pessoas bypassam, não se cuidam, não valorizam a saúde mental, não valorizam o sono. Então eu estou, menosprezando essas questões e eu só vou tratar lá na frente, quando a questão, eu já infartei. Hoje eu estou buscando ajuda porque eu tive um infarto. Só que esse infarto não surgiu, né? Eu tive vários sinais prévios que me mostravam que eu poderia estar com insuficiência coronariana, insuficiência cerebral. Agora, o sono está envolvido, não bastasse já os problemas que as pessoas enfrentam no dia a dia, com ansiedade, depressão decorrente de trabalho, de separação, de filhos, de preocupações diversas, mas se a pessoa, além disso tudo, ainda não conseguir dormir minimamente aquilo que repara, aquele sono reparador, as coisas tendem a se agravar. E como é que você quebra esse ciclo tentando agir no sono, para depois tentar diminuir também os problemas decorrentes da ansiedade e de outros? Esse é o maior fator, porque as pessoas fazem exatamente o contrário. Já que eu não dei conta, já que eu preciso trabalhar mais, então mais um turno, já que eu preciso arrumar a casa, mais um turno, já que eu preciso cuidar do filho, então eu vou fazer isso em detrimento ao sono. Então é não dar valor mesmo ao sono. E é exatamente o contrário, a gente tem que cuidar, fazer todas as regrinhas que a gente vem ensinando. Tem disciplina, inclusive, para estabelecer aquelas horas do sono. O horário que eu preciso dormir, o tempo que eu preciso de sono, as condições que eu preciso para dormir, esvaziar o cérebro. Se eu estou estressado, se eu estou preocupado, quando eu estou sozinho comigo mesmo e deito, como é que eu apago? Como é que eu me entrego ao sono? Não vem, e aí as pessoas não conseguem dormir. Ou o lugar que eu durmo, o ambiente que eu durmo também não é favorável muitas vezes. Bom, agora também tem um problema que está muito comum, que é da automedicação. Pessoas que não estou conseguindo dormir, aí conseguem comprar medicamentos para dormir, isso também é péssimo, né? Pode prejudicar mais. Isso aí, na faixa etária que a gente não falou ainda, do idoso, teremos um programa do idoso, mas o idoso vive uma outra situação. A viuvez, a aposentadoria, né? Eu tenho muito menos atividade, aquela pessoa que tem que sair cedo, eu tenho muita tarefa, muita coisa, eu tenho filho para a escola, eu tenho que trabalhar, eu tenho que entregar, hoje não tem mais nada, né? O ninho está vazio, eu não tenho mais tanto trabalho, eu estou aposentado, e aí? E a minha ocupação? E às vezes, somado a isso tudo, o sedentarismo, às vezes o idoso também não está fazendo nenhum tipo de atividade física. Não está fazendo nada, e tem você falou do remédio, por isso que eu lembrei, a polifarmácia, aí o idoso já toma remédio para pressão, remédio para glicose, remédio para o colesterol, remédio para artrose, remédio para dor, remédio para próstata, se for o homem, remédio... E aí eu tomo 7 remédios, não tenho vontade de fazer atividade física, lido com pessoas que morreram, meu amigo morreu, não sei o que morreu, enfim... Aí a vida fica um pouco sem sentido, E se você não tem, não cria um novo hábito, né? Eu estou numa outra etapa da minha vida. E ali eu tenho que aproveitar o meu conhecimento, o que eu tenho de bom, o que eu adquiri e usar em meu benefício. Então eu vou aprender coisas que eu quero, que eu gosto, que eu não tive tempo de aprender no momento que eu tinha que produzir, que eu tinha que fazer dinheiro para minha família. O que eu não fiz de esporte, de atividade, eu tenho que fazer em meu benefício, em benefício da minha saúde, né? Eu tenho que reunir amigos, eu tenho que ter lazer, eu tenho que ter higiene do meu sono muda
Com a faixa etária, o sono efetivamente muda, sim, o horário de dormir, o tempo de dormir. Se eu preciso cochilar durante o dia, é bem-vindo? Sim, é bem-vindo. Mas tudo com regularidade, tudo com hábito, para que eu não acrescente mais um remédio. Além disso, eu não consigo dormir. Então eu vou usar o remédio e às vezes não é o do médico, prescrito do médico. É o que o colega, o vizinho, o tio, a esposa usaram e eu vou usar. Então, tudo errado, né? Você ainda tem um slide para nos mostrar relacionado à saúde do idoso, né? Saúde mental do idoso, não é isso? Não, o slide que eu queria mostrar é essa questão do sono ruim, o que ele vai gerar em longo prazo. Bom, então em médio e longo prazo, se você vive dormindo pouco, você vive voluntariamente se privando de sono, esse tempo total de sono diminuído vai gerar inexoravelmente alguma dessas consequências: pressão alta, infarto do miocárdio, derrame, baixa imunidade, obesidade, com resistência insulínica ou diabetes, dores crônicas e o envelhecimento celular, né? A célula está em todo o corpo. A célula envelhecendo, você acaba envelhecendo precocemente. Então, não podemos viver em privação crônica de sono. Bom, é muita informação e a gente vai continuar tratando disso nos próximos programas. Mas, para terminar o nosso programa de hoje, vamos à nossa dica de hoje com Boa Noite com a doutora Andréa Bacelar. Boa noite com a doutora Andréa Bacelar. Dicas preciosas sobre o sono com quem mais entende do assunto. A dica de hoje é tentar diminuir aquela preocupação na hora que você deita e não consegue desligar e entrar no sono. Anote, deixe um bloquinho, um caderninho ali do lado e toda a preocupação, todo o afazer, tudo que você lembrar que tem que estar na sua cabeça te tirando o sono, anote ali naquele papelzinho para eliminar essa preocupação da sua cabeça, para que você possa se entregar ao sono. Ótima dica, Andréa. Todo mundo até vou adotar essa dica. Então, gente, nós vamos ficando por aqui. Até o próximo episódio de Sono e Saúde.